Olá pessoal, e o vídeo de hoje é sobre Buenos Aires, cidade da Argentina. Se você tem vontade de viajar para fora do país, de conhecer outra cultura, assista o vídeo até o final, a gente vai dar dica, falar muita coisa legal, curiosidade, como economizar, certo? E se inscreva, antes de tudo, no canal e deixe seu like, tá certo? Vamos lá, a primeira dica é se programar com antecedência. Antes de tudo, você tem que pesquisar bastante. Questão do aéreo, questão do hotel, onde ficar. Porque Buenos Aires funciona o seguinte, né? Ou você pode ficar no centro, são 3 lugares topzinho para você ficar. Ou no centro realmente de Buenos Aires. Ou na Recoleta, ou no Porto Madeiro. Que Recoleta pode ser no Palermo, são esses 3 lugares. Então vai ser onde você se identificar melhor. Por que eu falo bem no centro? Porque muita coisa dá para fazer a pé. Se você ficar no centro da cidade, dá para ir no Obelisco, dá para ir para o Café Tortoni, Casa Rosada, o próprio Porto Madeiro, né, onde tem a Ponte de la Mujer. Então é legal porque você economiza. Questão de meios de transporte lá. O que é que você faz? Temos lá ônibus, você pode pegar, você só falar o motorista onde quer parar, eles são bem solícitos. Questão de Uber e táxi. Táxi você tem que ter cuidado, porque o mais confiável é o que tem em cima, o nome rádio. Em relação ao táxi e Uber, é quase o mesmo valor. Outra coisa também tem que ter cuidado. Além de ser uma cidade segura, né, em relação ao que o Brasil, por exemplo, os taxistas, às vezes eles dão, tem alguns, os que não tem o nome do rádio, não é tão seguro assim, eles dão nota falsa, tem que ter muito cuidado. Mas aqui no Brasil, nessas casas que vende papelaria, tem uma canetinha que você passa para saber se a cédula é falsa ou não. Então é bom você andar com muito dinheiro trocado, tá certo? Então você pesquisa bem com antecedência, porque aí você vai conseguir tanto comprar um aéreo legal, né, com preço bacana, como uma hospedagem. Às vezes compensa você comprar os dois juntos, né, tanto o aéreo como a hospedagem, e às vezes não. Então por isso você pesquisando você vai ver. Outra questão, dúvida, é a moeda de lá, tá certo? É peso, por exemplo, em comparado aqui é desvalorizado em relação aqui ao Brasil, né? Hoje está menos 8 centavos. Na época que eu fui, tava o peso a 10 centavos. Então, assim, em relação aos preços, Amanda, é muito caro lá? Não. Os preços é basicamente aqui o Brasil e às vezes chega até a ser mais barato. Por exemplo, em restaurante, você come bem melhor com preço bem pequenininho. Porque lá, uma curiosidade é que você pede um prato tipo A2 com 4, 5. Sem dúvida alguma, né? Outra coisa, não tem feijão, tá certo? Quem aí é viciado de feijão, essas coisas, não tem. A não ser que você vá, né, num restaurante brasileiro. Fora isso, né, você não vai encontrar. Lá a refeição é mais batata e batata de vários tipos. Eles fazem. E muita carne. Aí tem um arroz que eu acho que era tipo uma maionese. É um negócio diferente, salada, essas coisas assim. Só para deixar bem claro a questão que a gente está acostumado aqui no Brasil, a questão do feijão, tá certo? Você vai encontrar, mas assim, em poucos lugares, por exemplo, restaurante brasileiro e tudo mais, tá bom? Mas não se preocupe que dá para sobreviver sem o feijão, sem o cuscuz. Faz falta, mas só são 5, 6, 7, 8 dias no máximo. Não dá para morrer. Outra questão que é importante falar é os pontos turísticos, né? O que é que você tem que fazer? Tem muita coisa linda e você não gasta absolutamente nada para ir, por exemplo, no Caminito, né? Você tem que conhecer o Mercado de San Telmo, o próprio Obelisco, Casa Rosada, a Ponte de la Mujer, onde fica o Porto Madeiro. Sim, quando você for no Caminito, você tem que conhecer La Bombonera, que é o estádio de futebol deles, é bem interessante. Tem a visita guiada. Não, de quem torce para quando tem Boca Juniors, então. Então não é o estádio deles. Deles não. Não, é porque tem O dois Boca lá, Juniors. assim, bem famosinho, que é o Boca Juniors e o River Plate. Então, o que fica do lado mesmo, dá pra você ir a pé do Caminito, tá certo? É o La Bombonera. Que dá pra fazer a visita guiada. Na época foi 470 pesos por pessoa, que dava em média R$ 47. E outra coisa também que é bem interessante é o jardim japonês. E se você for lá, é claro que você vai ter que comer comida japonesa, não é isso? Também tem a flores genérica, Floralis, que quase o nome não sai, mas é bem isso. Tem a faculdade de Direito
Tem também, que é bem bonito mesmo, eu amei, assim, que é na Recoleta. Tem um espaço lá bem interessante, bem legal, bem cultural. E tem também um cemitério. Mas, Amanda, você pergunta, a pessoa sai daqui do Brasil para conhecer um cemitério? Mas não é igual ao nosso brasileiro. É bem interessante. Há uma cultura. Eu achei muito interessante. A princípio eu não queria ir. Mas depois eu achei super legal. Lá onde também tem um lugar, eles explicam lá que Eva Peroni, que era tipo era endeusada por ele lá. Era uma top. Outra curiosidade é que não precisa de passaporte para viajar para a Argentina, tá certo? Desde que seu RG esteja visível, esteja atual, tipo, uns 10 anos pra cá, que dê pra conhecer você, viu? Dá pra viajar legal. Aí você passa pela imigração, passa pela a Polícia Federal e esse negócio todo, tá certo? Em relação ao peso, não compensa trocar aqui no Brasil, tá certo? Você vai na casa de câmbio, troca pouco, tipo assim, muito pouco, só pra não chegar lá liso. E quando chegar, por exemplo, lá no Ezeiza, que é o aeroporto de lá, da Argentina, especificamente o mais perto de Buenos Aires, você tem a casa de câmbio, onde você troca lá e sai bem mais barato. Por exemplo, aqui no Brasil, para trocar na época que eu viajei, sai a 19 centavos o peso. Lá foi a 9 centavos, 10 centavos o peso. Então, assim, é uma diferença grande quando você troca 1.000, 2.000 reais, tá certo? Então, os gastos, eles não são, assim, absurdamente. E em relação a você viajar aqui no Brasil, por exemplo, sai às vezes bem mais caro. Você consegue uma viagem internacional, por exemplo, a Buenos Aires, bem mais em conta. Então, vale super a pena, tá certo? Eu vou gravar mais vídeos, dando mais dicas e muito mais.